Saudações a todos! Eu sou José Vicente e este é o podcast da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Agora vou apresentar a vocês um resumo dos principais eventos da nossa política nessa semana. Ações da Frente. A bancada do governo está utilizando o excesso de projetos para dificultar o combate e destruir o sistema atual. Enquanto a sociedade se mobiliza contra um, aprova um outro. Mas seguimos resistindo e trabalhando muito para vencer. Na quarta-feira, foi realizada a reunião exclusiva, organizada pela Frente, com o relator da PEC 32 da Reforma Administrativa, Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. Na reunião, o deputado adiantou diversos pontos que serão abordados em seu relatório. O deputado reforçou que a PEC 32 da Reforma Administrativa será votada até agosto, apesar de os coordenadores da Frente, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, solicitarem mais tempo para o debate. A reunião contou com a participação das entidades parceiras, algumas presencialmente e a maioria virtualmente pela plataforma Zoom e com transmissão simultânea nos nossos canais oficiais do YouTube e Facebook. A reunião faz parte das ações que antecedem a grande paralisação nacional das categorias do setor público, programadas para a próxima quarta-feira, 18 de agosto. Também estão acontecendo seminários e audiências públicas nas Assembleias Legislativas dos Estados, por requerimento aprovado na Comissão Especial do coordenador Rogério Correia, para discutir os impactos da reforma administrativa. E nesta sexta-feira, dia 13, ocorreram com sucesso os seminários no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. Este último realizado com maestria pelo coordenador deputado Rogério Correia. Entre as ações semanais, aconteceu a 52ª reunião conjunta com as entidades parceiras para continuar com as estratégias em defesa dos servidores, também em combate à PEC 32. O Conversa na Frente desta terça-feira recebeu os deputados Joênia Wapichana, líder da Rede de Roraima, e José Ricardo, do PT do Amazonas, que trouxeram sua contribuição no combate a mais essa maldade do governo, a PEC 32. CPI da pandemia. Na terça-feira, dia 10, a comissão recebeu o tenente-coronel da reserva, Elcio Bruno de Almeida, presidente da ONG Instituto Força Brasil. Elcio foi apontado como mediador entre o Ministério da Saúde e os representantes da empresa Davat Medical Supply, nas primeiras negociações da vacina AstraZeneca, onde houve o suposto pedido de propina de $1 por dose. O tenente-coronel depôs protegido por um habeas corpus, que lhe garantiu o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si. Durante o depoimento, ele negou ter conhecimento sobre qualquer pedido de propina e permaneceu em silêncio durante a maioria das perguntas. Já na quarta-feira, a CPI ouviu Jailton Batista, diretor superintendente da indústria farmacêutica Vitamedic, uma das fabricantes de ivermectina no Brasil. Jailton afirmou que a empresa patrocinou um manifesto do grupo Médicos pela Vida, no valor de R$717 mil, e que a Vitamedic não vendeu nenhum comprimido do medicamento diretamente ao governo federal, mas que o estado do Mato Grosso comprou 350 mil unidades do remédio para o kit Covid. A ivermectina faz parte dos medicamentos ineficazes contra a Covid, mas que foram fortemente divulgados durante a pandemia. Uma completa irresponsabilidade. Na quinta-feira, dia 12, foi ouvido Ricardo Barros, deputado federal e líder do governo na Câmara, mas a sessão foi cancelada após o parlamentar acusar a CPI de estar afastando empresas interessadas em vender vacinas ao Brasil, o que gerou revolta e bate-boca entre os senadores. Agora, ele terá que comparecer em outra data na condição de testemunha.
Voto impresso. Na terça-feira, dia 10, dia da votação da PEC do voto impresso, ocorreu um desfile de tanques e blindados em Brasília. Os veículos militares circularam pelo entorno do Congresso Nacional e um representante da Marinha entregou a Bolsonaro o convite para assistir às manobras militares que devem acontecer nos próximos dias em Formosa, Goiás. Um verdadeiro atentado à nossa Constituição. O presidente nega, mas é uma forma clara de intimidar o Congresso. Porém, não adiantou. Nossa força venceu e a Câmara arquivou a PEC que desmonta a democracia. Ditadura? Nunca mais. Impeachment já. Fora Bolsonaro, fora! O vice-presidente General Mourão definiu bem mais um desatino do governo Bolsonaro, que tentou intimidar os poderes. Ouçam um trecho. Eu acho que estava marcado antes isso aí. Tá? Não vejo, se fosse para ser colocado como uma forma de pressão no Congresso, seria extremamente ridícula. Né? É ridículo. Fora Bolsonaro, fora! E no mundo todo, a imprensa internacional repercutiu o nosso país como República das Bananas de Bolsonaro. O jornal britânico The Guardian destacou que o desfile aconteceu no mesmo dia em que o Congresso votava mudanças no sistema de votação. O Washington Post comparou Bolsonaro a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, pois os dois escolheram uma tática de confundir e colocar em suspeita a integridade dos processos democráticos de seus países. Além de terem uma péssima gestão da pandemia de coronavírus que custou centenas de milhares de vidas nos seus países. O New York Times afirmou que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta a possibilidade de uma derrota esmagadora nas urnas no próximo ano. É isso aí, New York Times. Seguimos firmes com esse propósito. Reforma trabalhista. A medida provisória 1045 foi aprovada na noite de terça-feira, dia 10, pela Câmara dos Deputados, por 304 votos a 133. Essa medida aprofunda a reforma trabalhista e reduz a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. Bolsonaro é um dos que mais ataca os direitos trabalhistas em toda a história do Brasil. A MP encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo vai diminuir os salários, estimular as empresas a trocar até 40% dos seus quadros de trabalhadores por outros inexperientes para pagar menos. Acaba com o 13º salário e retira o direito às férias remuneradas, entre outras medidas perversas e de ataques diretos conquistados pela classe trabalhadora. O pacote de maldades da MP 1045 foi negociado com o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, em conluio com o deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, relator do texto. O projeto já está no Senado Federal para análise. Infelizmente, este governo da destruição segue firme e seu destino é sair derrotado nas urnas eletrônicas em 2022. Fora Bolsonaro! Próxima semana, o Congresso continua com as audiências públicas da PEC 32 e com a CPI da Covid. Na segunda-feira, ocorrerão os seminários estaduais do Rio de Janeiro, Acre e Amapá. Também nesse dia acontecerá nosso tradicional tuitaço com a hashtag PEC32 do retrocesso. Na terça-feira, às 8h30, você poderá acompanhar o programa Conversa na Frente para ampliar seu entendimento sobre o cenário político no Congresso Nacional. Nessa edição, teremos a presença dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. O programa é participativo. Basta enviar um vídeo de até 1 minuto manifestando sua opinião sobre a reforma administrativa em nosso WhatsApp 61 99999 3073. Prestigiem, assim fortalecemos a luta contra a PEC 32.
Já na quarta-feira tem greve nacional. Participe da grande greve nacional organizada pela Frente junto com as centrais sindicais e nos ajude a pressionar o governo a preservar direitos. Estamos em um momento decisivo dessa luta. Precisamos da participação de todos. Na audiência da quarta-feira que tivemos com o relator, deputado Arthur Maia, novamente nos foi confirmado que o governo tem muita pressa na rápida aprovação da PEC 32. Precisamos resistir. Precisamos evitar mais esse desmonte proposto pelo governo. Contamos e precisamos do apoio e a união de todos para o fortalecimento dessa luta que é em prol do povo brasileiro. Juntos somos mais fortes. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o link e nos acompanhe nas redes sociais. Eu, José Vicente, só tenho a agradecer pela sua disponibilidade em me ouvir. Uma boa semana e até o próximo podcast.